Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que o problema ainda não acabou. E eu posso trazer para você a veracidade desses fatos. Por exemplo, você olha para a Bahia hoje e você fala, poxa vida, ainda não acabou a enchente? Não, não acabou, vai piorar. Não só a Bahia, mas também Minas Gerais, São Paulo. Todos esses grandes polos, por exemplo, Curitiba, Brasília, todas essas regiões que são selvas de pedra, que são feitas em planície, como Belo Horizonte, por exemplo, vão ser varridas no mapa em pouco tempo, tá? Eu posso explicar isso aqui para você. Bom, mas olha só, hoje eu trouxe para você alguns vídeos do rompimento da barragem lá na Bahia, para você ver a força da água e como o homem não consegue remediar esse problema, sendo a única solução sair do local, né? Trouxe esses vídeos para você, mas eu preciso explicar uma coisa. Por que eu estou falando para você que janeiro, fevereiro e março são os piores meses de chuva? Por que eu estou dizendo isso para você? É da cabeça do cara? Não. A gente tem dados, ok? E nós vamos analisar esses dados aqui primeiro. Uma coisa que é importante aqui é isso aqui, ó. Esse aqui é o rompimento da barragem, ok? Lá em Jussiapê. E olha só o nível da força, tá? Só para você ter uma ideia. Olha só. Dono da balsa, né? Essa palavra censurada no YouTube. Em Rio de Contas. E número de óbitos por chuva na Bahia chega a 18. Barragem rompe em Jussiapê. Tá fora da barragem. Governo afirma que 37 cidades têm comunidades debaixo d'água. Olha só, tu já viu uma coisa como essa? 37 cidades debaixo d'água. 37. Temporais castigam o estado desde novembro e já afetam a vida de cerca de 400 mil pessoas. Olha o nível, 400 mil pessoas afetadas pelos temporais, pelas chuvas. Isso porque nós estamos em 2021, né? E olha só, 37 cidades embaixo d'água, né? Pois bem, nós temos essa notícia e também, né, mais uma barragem rompida na Bahia, né? Tinha uma barragem que foi rompida em Itambé. E assim, a gente tem alguns vídeos para trazer aqui para você. Principalmente esse aqui, ó. Olha o nível da força, tá? Que nós temos aqui, por exemplo, ó. Olha só. Da água, tá? Olha o nível da força da água. Para você ver. Vou colocar aqui numa qualidade mediana, tá? Porque o foco do vídeo não é mostrar isso aqui, mas sim comentar sobre o assunto, ok? E lembrando para você que eu estou num lugar remoto, né? Olha só. Olha o nível da água. Olha só. E o desespero do cara que tá lá, que tá assim, numa região próxima da barragem, olha só. Irmão, se não é Deus aqui, porque se o vídeo veio ao ar, provavelmente o cara tá vivo, né? Mas olha só, se não é Deus aqui, meu irmão, eu não sei mais quem é, tá? Local onde ela quebrou, ó. Olha só. Filmagem aqui, ó. O local onde ela quebrou aqui, ó. Ó. Essa região aqui. Olha a força da água. Rompimento da água, né? Pois bem. Olha só, uma outra perspectiva. Olha a força, filmado de cima. Aí eu falo para as pessoas o seguinte: o que nós temos que comentar aqui sobre o assunto para você poder entender? Que eu acho que é o mais importante, né? Provavelmente, em alguma vez na história, você já ouviu falar sobre inversão magnética, reversão dos polos, inversão dos polos, alguma coisa desse gênero, tá? Porém, essa inversão magnética, tá? Ela já deveria ter acontecido há mais de 4.000 anos atrás. Nós estamos atrasados 4.000 anos, né? Até, pelo menos a ciência fala sobre isso. Eu, na minha visão, né, a gente está atrasado, mas não são milhares de anos, tá? Então, praticamente, né, o que está se dizendo aqui é o seguinte: nós estamos atrasados com relação ao campo eletromagnético da Terra
E olha bem o que eu disse, né? A gente está falando sobre isso aqui, mas ninguém presta atenção. Olha só, anomalia no campo magnético da Terra. Se você analisar o gráfico do campo eletromagnético ou cinturão de Van Allen, aquilo que protege a Terra das massas coronais do Sol, da radiação do Sol, a radiação gama do universo, o que nos protege, meu irmão, é simplesmente o campo magnético. Se você tem um campo magnético fraco, tudo que chega na Terra gera perturbação, e essa perturbação agrava o clima, tá? E aí nós temos o que? Olha só, a gente tem a região aqui, tá? Aqui é a América do Sul, ok? Só para você ter mais ou menos uma ideia, América do Norte. E olha só, aqui não é tudo o Brasil, tá, pessoal? Aqui tem outros países, tem Chile, Paraguai, Argentina e tal, né? Você tem uma parte aqui também que já não é do Brasil, mas olha só, aqui, essa parte aqui mais ou menos aqui é do Brasil. E olha bem aqui onde o campo eletromagnético tá fraco. Olha bem. Primeiro tem em cima de São Paulo, né? Primeira coisa que eu preciso dizer, tem em cima de São Paulo. O ponto mais fraco do campo eletromagnético no planeta é em cima de São Paulo. Só para te avisar, né? Depois de São Paulo, você tem agravantes para a região aqui do sul do Brasil e agravantes para a região aqui do norte. Então, Minas Gerais, por exemplo, é uma situação crítica, tá? Agora, a pior região que existe aqui, ok, é São Paulo, tá bom? Pois bem, o que eu preciso dizer aqui para você? Pois bem, essa anomalia magnética, ela está gerando perturbação. E você tem aqui o que? A Bahia, a região da Bahia aqui para cima, tá? Beleza, o que isso quer dizer? Deixa eu explicar uma coisa para você poder entender. Se você pegar o gráfico de São Paulo, né, é uma estação de meteorologia IAG da USP, ok? Não é qualquer gráfico. Você vai perceber o seguinte, ó. Lembra que eu te falei que janeiro, fevereiro e março são os piores meses da chuva? Olha bem, eu só quero que você entenda isso. Olha só, a chuva começou quando? Setembro teve aí 2, 3 dias de chuva, tá? Para algumas regiões foi até mais, mas olha só, outubro, novembro começa a chuva. Dezembro a chuva dá uma crescida, ok? Dá uma crescida. Então nós temos chuva praticamente outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. São 6 meses de chuva, 6 meses de seca. É mais ou menos assim que funciona no Brasil hoje em dia. Antigamente não era assim, mas hoje é. Nós estamos em dezembro. Olha só, isso aqui eu sei que é São Paulo, mas olha só, janeiro. Olha o nível da chuva de janeiro. Ela está muito maior que a de dezembro. Olha o nível da chuva de fevereiro. Está muito maior do que dezembro. E olha agora março. Cara, para tu ter ideia, eu nunca vou esquecer disso aqui, ó. Sabará, 20 de janeiro. Deixa eu ver aqui, enchente. Eu lembro que isso aqui saiu no jornal e foi uma calamidade, meu irmão. Foi uma calamidade, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, assim, nós tivemos aqui, olha bem o período da chuva, 20 de janeiro, olha bem para você ver. Tá vendo aqui a estação de chuvas? Ó? Aqui também tem um outro gráfico, precipitação onde tem as chuvas. Ó. Deixa eu abrir aqui o gráfico, abrir imagem, ok? Mas precipitação da chuva é a mesma coisa, pessoal. Ó. A gente tem períodos de seca, aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Aí a chuva dá uma queda brusca. A gente tem meses aqui de seca. Depois a coisa volta. Só que olha só o gráfico aqui, ó, de meteorologia. Deixa eu voltar ele aqui só para você ter uma ideia. Olha só. Então janeiro vai ser bem pior, tá? E assim, qual que é a ideia que eu trago para você? Se você está reclamando agora, imagina janeiro. Aí nós temos outra coisa que é importante eu falar aqui para você. Previsão de anomalias de precipitação em milímetros, né? Em MET. É um gráfico que representa o período de chuva, ok? Aí, nesse período de chuva, que é uma previsão, ok? Olha só, atualização, dezembro de 2020, válida até janeiro, fevereiro, março de 2021. Mas dá para a gente ter uma noção do que está rolando aqui. Olha bem para você ver. Né? Qual é a região que mais chove no Brasil? Você já parou para pensar? A região que mais chove no Brasil é evidente que é na Amazônia, né? Só que, olha só, se você pega essa região do norte aqui, olha bem a situação do norte aqui, tá? E isso agora, tá? A gente tem que lembrar que os caras fizeram a previsão em dezembro, janeiro, fevereiro e março. Eles fizeram a previsão para 4 meses de chuva. E olha a quantidade de chuva que veio em 2020, né? Então, assim, qual que é a ideia que eu quero trazer aqui para você? E a temperatura, né? Tem uma temperatura, por exemplo, o pessoal lá de Curitiba aqui está reclamando da temperatura. Pois é, ela vai se intensificar.
Olha bem, então aqui é o período, ó, olha, que vai chover mais, tá? Então nós temos anomalia magnética e nós temos chuvas torrenciais. E nós temos também um gráfico que nos diz, deixa eu mostrar isso aqui para vocês, que nos diz que janeiro e fevereiro vão ser piores do que dezembro. Garanto para você, se você analisar o gráfico de janeiro e fevereiro, vão ser piores do que dezembro. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo aqui. Compensa morar nas cidades? É uma pergunta. Compensa. Adianta morar na cidade? Se você analisar a situação, você acha que, por exemplo, você acha que alguma cidade comporta esse nível de chuva? Não comporta. Aí você fala assim, mas a cidade depois de um ano, ela tá limpa, né? A cidade depois de um ano, ela tá limpa, tal, isso aí não é... Mas e você que demorou 5 anos para mobiliar sua casa? E você que demorou 20 anos para poder terminar de construir sua casa? E aí? Todo ano você vai ter que comprar mobília nova? Imagina, todo ano você tem que realmente... E fora o risco das coisas estarem piorando, né? Aí nós temos aqui agora enchente Bahia, tá? Só para tu ter mais ou menos uma ideia. E olha o nível. Aí imagina, todo ano... mas todo ano a água chegando até o teto. Os moradores perdendo tudo que tem. Então, assim, qual que é a perspectiva que eu falo para você? Se você analisar a altura da maioria das cidades da Bahia, é poucos metros acima do mar, cara. Olha só, a altura da Bahia em relação ao mar. Olha só. Olha bem, as altitudes da Bahia são modestas. De modo geral, o território baiano possui uma elevação relativa, já que 90%, escute bem, dessa área está acima de 200 metros em relação ao nível do mar. Muito baixo. Muito baixo. Então, olha só para você ver o nível. Tá? Então, assim, a conclusão que se chega, que eu falo para cada um de vocês, é que a situação está chegando a um ponto, ela está chegando a um ponto, que você vai ter que fazer uma escolha. Você vai ter que fazer uma escolha. Agora, o clima, deixando isso bem claro aqui, o clima, ele ainda não está no seu estado crítico. Você tem que lembrar que janeiro e fevereiro, janeiro vai ser o ápice, mas janeiro e fevereiro vão ser os meses mais intensos de chuva. Janeiro e fevereiro. Março tem bastante chuva, mas aí é quando começa a dar uma acalmada. Então, assim, pelo gráfico, né, a gente olha aqui, é basicamente isso. Deixa eu voltar isso aqui, porque esse gráfico também presta para isso. Janeiro, fevereiro, março já começa a dar uma acalmada e desce. Então, assim, deixa eu voltar o gráfico mais corretinho aqui. Olha aqui. Então, assim, esse que é o período de chuva, tá? E se você for analisar a região em outros locais, é a mesma coisa. É sempre janeiro, fevereiro e março, né? Dependendo da região, pode ser que no final do ano seja um pouco pior. Mas é sempre janeiro, fevereiro e março. Aí eu te faço uma pergunta. E São Paulo? Porque esse gráfico aqui é de São Paulo. E aí, meu irmão? Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte, olha, eu não estou criando alarde nem nada, eu só estou dando uma ideia para você, tá? Basicamente é o seguinte, o clima está mudando. Se você for analisar a Bíblia, olha só, sábio é aquele que constrói a sua casa em cima de uma rocha. Não em cima de uma panela, né? Mas olha só, vamos pegar aqui o versículo bíblico. Olha só, Mateus capítulo 7, versículo 24. Né? Eu uso a Bíblia para tudo, tá, pessoal? Se você finalizar aqui, assim, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é considerado um insato que construiu sua casa sobre areia. Mas você fala assim, mas casa sobre areia? Eu nunca construí uma casa sobre areia. Eu moro em São Paulo, moro em Curitiba, moro em Belo Horizonte, pois bem. Né? Aí você vai ver a região de Belo Horizonte, tem muita areia, meu irmão. E caiu chuva, vieram enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa e ela desmoronou. E a grande foi a sua ruína. Então o que Cristo está te dizendo aqui? Que você tem que escolher um local ideal para você poder construir. Geralmente, essas panelas que são usadas como metrópoles, tipo, você pega São Paulo, Selva de Pedra, realmente, olha só, São Paulo, Selva de Pedra. Só para você ter mais ou menos uma ideia, tu pega essas regiões aí,
Meu irmão, olha aqui. Isso aqui, ó, é plano. Olha só. É plano. Plano, 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 plano. Tá vendo? E essa região que tem muita água, porque é plano, tem areia. Então, é o que Cristo fala. Que às vezes você descarta a Bíblia, porque você fala assim, a Bíblia é um livro desatualizado. Não. Se você tivesse alicerçado sobre a rocha, não tinha esse problema. E como é que você constrói uma região de rocha? Como é que você sabe que a região tem muita rocha? Geralmente, a região que tem muita rocha é a região de cerrado, tá? É a região montanhosa. Geralmente, a região montanhosa é a região de cerrado, tá bom? Então, assim, essa é uma das grandes vantagens da região de cerrado, tá? Você pega regiões montanhosas, geralmente, na grande maioria das vezes, tem muito cascalho. Se você pega uma região que tem muito cascalho, evidentemente tem muita pedra, tá? Essa é uma dica que eu passo aqui para vocês. Aí, basicamente, a gente está vendo essa situação aqui, ok? Das barragens. Mas o que eu preciso dizer para você que está me assistindo, que você que é telespectador? Olha só. 2022, janeiro, fevereiro, já vai pegar. Já vai sim, já vai vai ter grandes alagamentos, enchentes, rompimento de barragem. Vai ter muita coisa acontecendo, janeiro, fevereiro, tá? Aí, pensa bem, nós estamos em 2000 e nesse momento agora 2021, mas daqui a pouco 2022. Quando chegar 2022, 2023, o clima vai ser muito mais severo. Isso vai piorando, né? Então assim, vai chegar um momento, em questão de 10 anos, quando nós chegarmos em 2031, 32, 33, existe uma profecia dos 120 jubileus, que dá mais ou menos 2033, tá? Que é o seguinte, cara, que é o último ápice do Apocalipse, né? Eu não sei se eu vou encontrar essa profecia aqui, mas os 120 jubileus, eles dão praticamente, ó, dizem, né, que dá 2023, só que tem uma margem de erro, tá? Deixando isso bem claro, dá uma margem de erro. Pode ser 2033. Então, assim, a gente tem aqui, ó, 2033. Deixa eu pegar isso aqui. Ok? Imagens. Vamos ver. Eles até fizeram um jogo e tal, mas eles dizem que 2033 será o fim. O fim do fim do fim. Eu não posso crer, não posso afirmar. A gente não é dono da verdade, né? Só que é o seguinte, cara, deixando isso aqui bem claro para você. Os jubileus dão em 2033. Dizem que é 2023, né? Só que é o seguinte, nós não estamos no ano 2000. Tenta entender que hoje em dia nós não estamos vivendo no ano 2021. A contagem está errada. A contagem tem uma margem de erro de 50 anos, ok? Então a gente pode estar em 1980 ainda. Tem uma contagem de erro que está errada. Ninguém te fala isso, mas tem uma contagem de erro que está errada. Quando você analisa o histórico bíblico, você vê que tem uma lacuna que faltando de 20 anos. E quando você compara o histórico bíblico com o calendário grego-romano, já tem uma lacuna de 50 anos. Então a gente está percebendo que tem um buraco a ser preenchido. Então a gente pode estar muito bem em 1980 alguma coisa. A gente pode estar muito bem, tá? E aí o que acontece é o seguinte, dependente do ano que a gente está, o que acontece é o seguinte, se a cada ano que passa, o clima piora, a minha pergunta para você é o seguinte, se a cada ano que passa o clima piora, aí entra uma pergunta, como é que vai ser as enchentes em 2026? Como é que vai ser as enchentes em 2023? Como é que vai ser os terremotos, os vulcões em 2030? Então eu penso, é claro que é uma especulação, eu não posso comprovar que eu estou falando na veracidade, eu não sou Deus para comprovar, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu falaria o seguinte, que eu pensaria o seguinte, em 2033, 1% da humanidade vai estar na Terra, cara. Ou pelo menos o número que os caras querem que esteja, porque praticamente não vai ter muita coisa aqui mais não. Porque olha só, se em 2021 nós tivemos aqui 400 mil pessoas afetadas, 37 cidades debaixo d'água, imagina 2022, o número, porque isso aqui é uma exponencial, 2023, até chegar o momento, tá? Até chegar o momento que praticamente não vai ter o que fazer, cara. Não vai ter o que fazer. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui é o seguinte, minha visão, tá? Isso é a minha visão. Nós vamos chegar um momento que, assim, pelos gráficos, ok? Isso aqui vai piorar a situação, ok? Nós vamos chegar num momento aqui que, cara, em poucos anos, tá todo mundo fudido aqui. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ah, mas eu moro
Na Austrália, eu moro nos Estados Unidos. Você acha que não tem vulcão no mundo inteiro? Bolsão de ar, terremoto? O que eu estou te dizendo é o seguinte, está em cima do Brasil, primeiramente, né? Então está em cima do Brasil. Porém, é evidente que o mundo inteiro vai sofrer com inversão magnética, tá? Só que aqui, os eventos vão se agravar em cima do Brasil. Então, o conselho que eu dou para cada um de vocês é morar na roça e região alta, né? Adianta você querer morar na região baixa? Não, a Bíblia mesmo fala. Então, assim, a Bíblia fala que quando chegar a desolação, fuja para os montes. O que é um monte? Um monte é uma serra, um cerrado. Então, um monte é o quê? Um cerrado, não é uma metrópole, não é uma panela. Um monte é um cerrado, tá? Não é uma região abaixo do nível do mar. Então, praticamente é um cerrado, tá? É isso que é dito. E aí, é importante a gente falar isso, porque quando chegar 2022, 2023, isso aqui, eu vou te falar bem a verdade, vai ser fraco. Vai dar, não vou dizer que vai dar saudade, porque as pessoas que sofreram isso aqui é injusto com elas. Mas isso aqui vai ser muito fraco. 2022 vai ser pior do que isso aqui. 2023, pior do que isso aqui. E assim vai, até chegar a inversão magnética. Até chegar a inversão magnética vai ser assim, meu irmão. Então, assim, o que acaba acontecendo? A gente tem uma maneira de resolver esse problema. Uma maneira de resolver. Qual que é a maneira? Você orando, que oração intercede pelos justos, e você saindo do local. É a única maneira que eu conheço para poder te explicar. Tá? Então fica aí um vídeo, uma pequena análise para você entender como que funcionam as coisas, né? Se é que dá para a gente poder ter uma perspectiva melhor aí sobre o assunto. Vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, fique na paz.